Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Enquanto isso, o lado de Lin Jin tinha força mais que suficiente. Embora houvesse mais pessoas do lado inimigo, seu poder de combate não podia competir com o de Lin Jin. Um único monstro de quarta classe, Shan'er, poderia exterminá-los. No entanto, Lin Jin não queria transformar isso em uma situação irreparável. Ele ainda era um pacifista de coração. Se não houvesse rancores terríveis envolvidos, não havia necessidade de tirar mais vidas. Ele ainda estava tentando elaborar um plano de fuga. Não havia como negociar com os nativos do continente da grama, já que foi Shan'er quem matou seu povo. Mas Lin Jin também não a culparia, pois foram os nativos que capturaram e torturaram Pequena 5 primeiro. Eles eram os culpados por iniciar este derramamento de sangue. Felizmente, ao perceberem a força de seu inimigo, os nativos também relutavam em agir precipitadamente. Os lobos das grandes planícies eram uma de suas criaturas mais frequentemente mobilizadas. Devido à natureza feroz e combativa dos lobos, eles nunca recuavam, mesmo diante de inimigos fortes. Essas criaturas lutariam até a morte e nunca recuariam do campo de batalha. Mas hoje, nenhum desses lobos ousou avançar montanha acima. Era como se a área à frente fosse território proibido. Eu me recuso a acreditar nisso. Um poderoso guerreiro nativo emergiu do grupo e avançou. Tirando um tambor de batalha, ele o tocou uma vez. Uma grande besta saltou para a frente. Era um leão do continente da grama. 2 vezes o tamanho de um lobo das grandes planícies, o leão avançou sob o comando do tambor de batalha. No entanto, o que aconteceu a seguir deixou os nativos boquiabertos. Apesar de conseguir avançar alguns metros além dos lobos, ele se agachou docilmente a cerca de 6 metros do homem misterioso. Não importava o quão forte o guerreiro nativo batesse no tambor ou gritasse, o leão não se mexia. Isso deixou todos perplexos. Os nativos do continente da grama não eram tolos. Eles sabiam claramente que o homem mascarado não era um alvo fácil. Foi então que outro nativo avançou. Ele tirou uma buzina e soprou com força. O som reverberou pelo ar. 2 touros furiosos robustos avançaram. Os chifres desses touros eram afiados e grossos. Eles tinham tanta força que o ar que exalavam poderia derrubar uma grande árvore. Os touros subiram a colina em velocidade vertiginosa. Lin Jin franziu a testa. Ele não podia mais usar sua habilidade de dissuasão nesses touros furiosos. Sua única opção era deixar Dourado e o Lobo das Sombras lidarem com eles. Assim, a batalha começou. Ágil em seus pés, o Lobo das Sombras praticamente flutuou como um fantasma e parou um dos touros, envolvendo-se em combate. Dourado também se apressou, batendo as asas e planando, ele avançou direto para o outro touro. Segundos depois, um dos olhos do touro foi cegado devido às suas bicadas implacáveis. Dourado era um pássaro impiedoso. Ele nunca recuaria de sua posição como número 1. O pássaro raramente agia, mas quando fazia, o sangue definitivamente seria derramado. Lin Jin sabia disso muito bem, então raramente permitia que Dourado participasse de qualquer tipo de luta. Mas hoje era diferente. Esta era uma emergência, e eles não podiam se dar ao luxo de recuar. Ainda assim, o Lobo das Sombras não era tão decisivo quanto Dourado ao atacar os pontos fracos do inimigo. O Lobo das Sombras golpeou seu oponente com suas garras. No entanto, havia uma camada de armadura que parecia ser feita de uma combinação de lama e pedra no corpo do touro, que um galo comum não poderia arranhar. Mesmo com as garras afiadas do Lobo das Sombras, ele não conseguiu romper a defesa do inimigo de uma só vez. Em contraste, a força do touro furioso obviamente excedia a do Lobo das Sombras. Ninguém poderia parar um touro em carga. Além disso, chamas se misturavam ao ar que esses touros exalavam pelas narinas. Assim como o sopro de dragões lendários, árvores cairiam, pedras se estilhaçariam e o ambiente seria incendiado por onde essas criaturas passassem. Mas este não foi o fim para o Lobo das Sombras. Sua especialidade era vagar na escuridão, realizando ataques furtivos e assassinatos. Um confronto direto não era seu forte. Subjugando o leão e os lobos das grandes planícies com uma mão, Lin Jin libertou a outra para invocar um feitiço de rajada de vento, lançando no Lobo das Sombras como um reforço. O feitiço de rajada de vento de Lin Jin era apenas mediano, mas cada pedaço de força importava agora. Pelo menos poderia ajudar o Lobo das Sombras um pouco. Além disso, havia pouco que Lin Jin pudesse fazer para ajudar o Lobo das Sombras e Dourado. Basicamente, ele só podia contar com suas forças para lutar contra os touros furiosos. O pior cenário ainda não havia chegado. Os nativos do continente da grama agiram novamente. Pelo menos 5 Açores mergulharam do céu para se juntar à batalha. 2 foram direcionados a Lin Jin, enquanto os outros 3 miraram em Dourado e o Lobo das Sombras. Ficou claro que essa era sua estratégia, dividir suas forças para atacar. Lin Jin não podia mais se dar ao luxo de esconder sua força.
Utilizando sua agulha de arame enrolado, ele perfurou rapidamente os dois Açores diretamente em seus corações. Como seus movimentos eram muito obscuros, ninguém viu o que aconteceu. Eles só viram dois Açores mergulhando de maneira agressiva e, então, como se tivessem sido atingidos por um raio, sem perder velocidade, ambas as criaturas simplesmente colidiram contra as rochas ao redor, morrendo instantaneamente. Os dois Açores foram transformados em polpas ensanguentadas. Isso assustou os nativos do continente da grama. O homem com a máscara de casca de árvore era muito assustador. Até agora, ele havia facilmente dissuadido bestas ferozes. Como se isso não fosse suficientemente aterrorizante, através do uso de algum poder misterioso, ele conseguiu eliminar as duas águias atacantes. Em comparação, os outros três Açores que miraram em Dourado e o Lobo das Sombras tiveram mais sorte. Devido à distância, Lin Jin não podia usar sua agulha de arame enrolado nas outras três águias, então elas agora estavam em combate com seus companheiros. O confronto atual mostrava o Lobo das Sombras lutando contra um touro furioso e um Açor. Esta era uma batalha perdida. Enquanto isso, Dourado enfrentou dois Açores e um touro furioso, dominando-os completamente. A ferocidade do pássaro era equivalente à fúria de 1000 galinhas. Até Lin Jin não esperava que Dourado se saísse tão bem na batalha. Brasas se acenderam na crista de Dourado e, para a surpresa de todos, ele abriu o bico e cuspiu um jato de fogo, assando um dos Açores vivos enquanto incendiava parte da floresta no processo. Então, ele bateu as asas e subiu pelo ar para enfrentar o outro Açor. A habilidade de combate de Dourado era impressionante, muito impressionante. Esse cara percebeu que os Açores eram oponentes mais resistentes, então escolheu lidar com eles primeiro. Ele não precisava se preocupar com o touro cujos olhos foram bicados no início da batalha. O touro não podia voar, então se Dourado estivesse no ar, praticamente não havia nada que ele pudesse fazer. Os nativos perceberam o quão grande era a ameaça desse galo gigante agora. Mobilizem suas bestas de estimação, cerqueiem e matem aquele frango gigante. Um dos nativos gritou. Sua besta de estimação acabará de morrer sob as chamas de Dourado, então seu coração estava dolorido. Ele queria despedaçar Dourado agora mesmo. Outro Açor mergulhou agressivamente para matar. Além disso, dois grandes lagartos rastejaram para se juntar à batalha. Com a agulha de arame enrolado, Lin Jin perfurou o coração do leão do continente da grama e, para garantir que ele estivesse morto de vez, a agulha foi redirecionada para o cérebro da criatura através de suas veias, fazendo com que o leão caísse morto no local. Não havia tempo para benevolência. Os nativos estavam indo com tudo, então Lin Jin teve que parar de segurar seus golpes. Suas opções haviam se esgotado, e matar era a única coisa que ele podia fazer agora. Mas Lin Jin sabia que seria difícil terminar isso de forma pacífica. O Lobo das Sombras não era habilidoso em batalhas frontais, então só podia tentar se manter vivo por enquanto. A força de combate mais forte de Lin Jin agora era Dourado, mas ele estava lutando contra 4 bestas sozinho no momento. Havia uma besta de terceira classe entre seus oponentes, mas isso pouco afetou o pássaro. Em vez disso, ele só ficou mais feroz. Batendo as asas, Dourado agarrou a cabeça de um dos Açores com sua garra e apertou com força, esmagando o crânio do pássaro. Sangue choveu no campo de batalha. No momento em que pousou no chão, Dourado foi atacado por um lagarto. Mas ele virou seu oponente no piscar de olhos e começou a bicar selvagemente. O corpo do pobre lagarto foi instantaneamente coberto de cavidades, com sangue jorrando sem parar dessas aberturas. Era uma cena brutal, de fato. Até Lin Jin sentiu seu couro cabeludo formigar ao assistir a batalha se desenrolar. E o galo era apenas de terceira classe. Se Dourado evoluísse novamente, ele poderia bicar um buraco no céu. Mais importante, Dourado não havia aprendido nenhuma formação de energia de besta. Ele estava apenas contando com sua própria constituição e brutalidade inata. A impressão de Lin Jin sobre Dourado como lutador mudou instantaneamente. Apesar de estar no mesmo classe, Xiao Wu não poderia competir com a monstruosidade de Dourado. Com o passar do tempo, as baixas aumentavam para os nativos. Aquele pobre touro furioso não conseguiu suportar mais as bicadas de Dourado e morreu de forma horrível. O topo da colina estava coberto de sangue vermelho fresco. Chamem o resto das bestas de volta. Os nativos não aguentavam mais. Se isso continuasse, nenhuma de suas bestas de estimação sobreviveria. Hoje, a fama de Dourado disparou em apenas uma batalha. Que besta é essa? Por que diabos é tão poderosa? Parece um galo gigante, mas nosso continente da grama não tem uma criatura assim. Temos que parar de enviar nossas bestas de estimação. Nesse ritmo, elas seriam apenas comida para aquele galo terrível. E aquele homem mascarado está me assustando. Nenhuma de nossas bestas consegue se aproximar dele. Devemos recuar e mudar nosso plano. Os nativos estavam sobrecarregados pelo caos. Todos, mantenham a calma. Vamos apenas cercá-los. Não podemos deixá-los escapar.
Aquela mulher matou o filho biológico do preceptor do estado, não podemos simplesmente deixar isso passar. Ouvi dizer que o preceptor do estado já está a caminho. Quando ele chegar, ninguém poderá protegê-la, o líder dos nativos disse ao pé da montanha. Embora ele tenha dito isso, seus olhos também estavam cheios de medo enquanto olhava para o homem misterioso e seu galo gigante. A maneira como ele os encarava era como se estivesse olhando para um fantasma. Sendo um observador perspicaz, o líder sabia que aquele homem misterioso era formidável. Ele podia controlar 2 bestas em batalha sozinho. Apenas estendendo um braço, o homem conseguiu subjugar todas as bestas que eles enviaram. Eles nunca tinham visto algo assim antes. Até os famosos avaliadores de bestas de vários países em seu continente da grama não conseguiam realizar tal feito. Quem era esse cara misterioso com uma casca de árvore no rosto? Lin Jin respirou aliviado. A matança sem sentido finalmente acabou. Em conclusão, ele descobriu que a habilidade intermediária de dissuasão de bestas era muito útil. Qualquer besta de 4ª classe ou abaixo não podia resistir a ela. E o desempenho de Dourado anteriormente foi revelador. Ele era muito impiedoso para um mero galo. Lin Jin especulou que, mesmo se uma besta de 4ª classe aparecesse, Dourado provavelmente poderia esmagá-la. Mas, é claro, não importava o quão forte Dourado fosse, ele acabaria ficando sem energia mais cedo ou mais tarde. Assim como a habilidade de dissuasão de Lin Jin também tinha uma fraqueza. Ele não podia subjugar muitas criaturas de uma só vez. Os lobos das grandes planícies eram de 2ª classe, então eram relativamente fáceis de lidar. Se eles enviassem várias bestas de 3ª classe, Lin Jin poderia ter tido dificuldade em fazer a mesma coisa. Agora, os nativos não ousavam se aproximar, e Lin Jin não saiu. Ambos os lados chegaram a um impasse. Pouco tempo depois, Lin Jin pareceu notar as autoridades se aproximando. Isso era normal. Os nativos haviam causado tanto alvoroço dentro das fronteiras do Reino do Dragão de Jade que as autoridades não podiam simplesmente deixar isso passar. No entanto, situado no topo da colina, Lin Jin não conseguia ouvir o que as autoridades estavam dizendo. Não demorou muito para ele perceber o que estava acontecendo. Em vez de partir, as autoridades decidiram cercar o pé da montanha. A situação estava ficando cada vez mais preocupante. Lin Jin sabia que, se cometesse um erro agora, estaria em grandes apuros. Ele pegou 2 pílulas e deu uma ao Lobo das Sombras e outra a Dourado. O Lobo das Sombras parecia exausto. Ter um assassino lutando na linha de frente cobrara seu preço. Enquanto isso, embora Dourado estivesse encharcado de sangue, ele permanecia vigoroso, como se pudesse lutar por mais 300 rodadas. Dourado bateu as asas na frente de Lin Jin, provavelmente pedindo algum crédito e reconhecimento. Tudo bem, eu entendi. Lin Jin respondeu. Embora fosse uma situação perigosa, as pessoas abaixo da montanha não podiam subir. O único medo de Lin Jin agora era se as autoridades da cidade do Bordo viessem até aqui. Que curso de ação ele tomaria? Ele teria que lidar com elas da mesma forma que lidou com os nativos do continente da grama? Lin Jin via as autoridades da cidade do Bordo como aliadas, então obviamente relutava em tomar qualquer atitude. Essa também era uma de suas preocupações. Se realmente entrassem em conflito, eles se tornariam um inimigo da cidade do Bordo e de todo o reino do Dragão de Jade. Felizmente, seu medo não se materializou. Pelo contrário, pareciam estar segurando os nativos do continente da grama. Os olhos de Lin Jin não o enganavam. As autoridades da cidade do Bordo estavam realmente restringindo os nativos. Ao pé da colina, o tenente Gogo da mansão do senhor da cidade do Bordo conversava com o líder dos nativos com uma expressão sombria. Vocês foram longe demais. Estamos apenas deixando vocês ficarem para procurar a besta que perderam, mas acabaram causando tanto alvoroço. Estou avisando, mesmo que algo aconteça, ainda temos a palavra final sobre o que vocês fazem. Vocês não têm autoridade para usar tal grau de violência dentro de nossas fronteiras. Tendo sofrido grandes perdas, os nativos do continente da grama estavam obviamente furiosos. Tenente Gogo, você também viu. Aquele homem na montanha massacrou tantas de nossas bestas de estimação com as dele. E não apenas isso, eles até mataram o único filho do preceptor de estado do nosso país da serpente. Se não fizermos justiça por isso, temo que o país da serpente terá que declarar guerra ao seu reino do dragão de Jade. Os nativos eram igualmente teimosos. O tenente Gogo parecia furioso, pensando, esses nativos são muito sem vergonha. Como ousam ser tão irracionais? Mas ele não disse mais nada. Ele não tinha autoridade para tomar decisões aqui. Um relatório teria que ser enviado de volta à mansão do senhor da cidade, e por enquanto, eles teriam que esperar por mais instruções. O incidente envolvendo o preceptor de estado do País da Serpente também teria que ser relatado.
Com o uso de bestas voadoras, a mensagem chegou à mansão do senhor da cidade do Bordo em pouco tempo, e esse incidente imediatamente causou um grande alvoroço na cidade. Bai Zencon, o senhor da cidade do Bordo, tinha uma expressão ameaçadora. Como o homem que supervisionava uma cidade inteira, ele já ouvira e sabia de muitas coisas. Por exemplo, ele estava ciente de que o preceptor de estado do País da Serpente não era um cara decente. No continente da grama, o País da Serpente era um país intermediário, e era padrão que um país desse status tivesse bestas de quarta classe em seu arsenal. Quanto a quantas eles tinham, essa era uma questão. As bestas de quarta classe também eram divididas em criaturas fortes e fracas, e a besta de estimação do preceptor de estado era número 2 no País da Serpente. Para esse indivíduo ser chamado, definitivamente era um grande problema. Eles talvez até tivessem que relatar isso à cidade do Dragão de Jade também. Bai Zencon obviamente relutava em ver sua nação entrar em guerra. Depois de entender a situação, ele refletiu um pouco antes de enviar alguém à Associação dos Frades para chamar Yeiyuzou. A única pessoa que tinha uma besta de quarta classe na cidade do Bordo era Yeiyuzou. Ele também era um dos protetores mais importantes do país, oficializado pela família real, portanto, essa situação exigia a assistência de Yeiyuzou. Logo, Yeiyuzou apareceu. Ele ouvirá o essencial do que aconteceu, então se apressou, sabendo que era uma emergência. Senhor Bai. Yeiyuzou cumprimentou. Bai Zencon rapidamente disse. Senhor Ye, vamos deixar as formalidades de lado por agora. O único filho do preceptor de estado do País da Serpente morreu dentro das fronteiras da cidade do Bordo. O preceptor de estado já pode estar a caminho. Eu o chamei aqui para discutir nosso próximo passo. Yeiyuzou ficou chocado ao ouvir isso. O único filho do preceptor de estado morreu dentro da cidade do Bordo? Como ele morreu? Esse era um detalhe importante. Se ele morresse sem influência de fatores externos, não havia nada a temer, mesmo que o preceptor de estado aparecesse. Ele foi morto, e ouvi dizer que foi obra de um monstro. Os nativos tentaram rastrear o monstro, mas foram impedidos no Monte Zoroku. Uma pessoa misteriosa os deteve com suas bestas de estimação, e eles já travaram uma batalha sangrenta. Os nativos sofreram baixas pesadas, mas se o preceptor de estado estivesse aqui, as coisas poderiam ser diferentes. Pessoa misteriosa? Alguém capaz de deter toda a equipe de perseguição do continente da grama? Yeiyuzou ficou surpreso. Após uma breve reflexão, ele disse. É difícil ignorar um caso envolvendo um ataque de monstro a humanos, especialmente quando vidas foram perdidas. Além disso, uma das vítimas era o filho do preceptor de estado. Devemos capturar esse monstro para, quando o preceptor de estado chegar, entregá-lo a ele para fazer o que quiser. Isso deve ser suficiente para resolver a situação. Bai Zencon concordou com um aceno. Eu pensei o mesmo. Mas aquele indivíduo misterioso no Monte Zoroku deve ser excepcionalmente forte para conseguir deter o avanço deles. De acordo com o Tenente Gogo, que está no local, os nativos enviaram mais de 10 bestas, com algumas de terceira classe entre elas. Mesmo assim, não conseguiram vencer, então estamos buscando sua assistência. Eu entendo. Vou ter que ir lá e ver por mim mesmo. Yeiyuzou declarou com confiança. Bai Zencon estava impotente nesta situação e só podia recorrer a Yeiyuzou. Isso mostrava o quanto a mansão do senhor da cidade valorizava Yeiyuzou, então ele teria que trazer notícias favoráveis. Quando Yeiyuzou chegou ao Monte Zoroku, já era altas horas da noite. O incêndio florestal da batalha ainda não havia sido extinto, e uma coluna de fumaça subia para o céu noturno. Os nativos do continente da grama tinham a montanha inteira cercada, mas nenhum deles ousava avançar morro acima. No topo da colina, Lin Jin estava em pé sobre uma grande rocha há muito tempo. Ele também estava tentando ganhar tempo. Ele se agarrava à esperança de que Pequena 5 se recuperasse mais rápido e rezava para que Xiao o evoluísse mais rapidamente. No entanto, a situação atual já estava além do controle de Lin Jin. Embora nunca estivesse sob seu controle desde o início, ele não se arrependeu de sua decisão. Se ele não defendesse Shan'er e os outros, quem o faria? Além disso, foram os nativos do continente da grama que capturaram e torturaram Pequena 5 primeiro, então não podiam culpar Shan'er por matá-los. Isso era apenas karma em ação, então, não importava o que acontecesse, Lin Jin tinha que manter sua posição. Mesmo que não pudesse, ele tinha que fazer isso. O pior cenário seria os nativos do continente da grama se unirem às autoridades da cidade do Bordo em um contra-ataque. Apoio ainda mais forte poderia aparecer para eles, e Lin Jin estava ciente dessa possibilidade. Portanto, ele tinha que ganhar mais tempo. Dourado era tão forte que as preocupações de Lin Jin foram significativamente reduzidas. Mesmo se uma besta de quarta classe aparecesse, Lin Jin se sentiria seguro. Se a situação apertasse, ele mandaria Shan'er para a batalha também. E se mesmo isso não funcionasse, eles ganhariam tempo até Xiao o evoluir.
Quando isso acontecesse, quem poderia impedir Lin Jin e os outros de escaparem? Naquele momento, Ye Yuzhou chegou. O tenente Gogo estava sob pressão crescente. Ele tinha que conter os nativos agitados para manter a situação sob controle e também ficar de olho na pessoa misteriosa no topo da colina. Ele era apenas um tenente cuja besta de estimação era de segunda classe. A equipe que trouxe não ultrapassava 50 homens, então aguentar até agora já era bom o suficiente. Zhu Ventan, da mansão do senhor da cidade, veio com Ye Yuzhou. Embora, como um dos especialistas com uma besta de terceira classe, ele ainda não pudesse se comparar a Ye Yuzhou. No entanto, um era o lutador mais forte atual da cidade do Bordo, enquanto o outro era o administrador da mansão do senhor da cidade e um representante da autoridade da cidade do Bordo. A chegada deles foi suficiente para difundir a tensão no ar. Os nativos do continente da grama começaram a se comportar. Depois de ouvir a história absurda dos nativos, Ye Yuzhou franziu a testa. Agora ele entendia a maior parte do que havia acontecido. Os nativos capturaram um monstro, mas uma garota apareceu para salvá-lo, matando vários nativos no processo. Um dos mortos era o único filho do preceptor de estado do País da Serpente. Os nativos perseguiram, planejando vingança, mas sofreram uma derrota esmagadora. Desta vez, foram suas bestas de estimação que morreram. Senhor Ye, nosso preceptor de estado do País da Serpente estará aqui em breve. Você é o especialista número 1 da cidade do Bordo, então espero que possa nos dar um julgamento satisfatório. Ele também não tinha a audácia de ser imprudente diante de Ye Yuzhou, mas sua postura permaneceu firme. Ye Yuzhou obviamente estava irritado. Ele retrucou friamente. E se não dermos um julgamento que o satisfaça? Mesmo que o preceptor de estado do País da Serpente chegue, darei a mesma resposta. Não se esqueça, vocês estão atualmente operando além da jurisdição de seu país. Os nativos do continente da grama cerraram os dentes, mas não disseram mais nada. Ainda assim, esse problema precisava ser resolvido. Ye Yuzhou olhou para a silhueta no topo da colina e disse a Zhu Ventan. Administrador Zhu, não sabemos quem é aquele homem lá em cima, mas uma coisa é certa, ele não é um sujeito decente, considerando como conseguiu subjugar tantos desses caras sozinho. Vou subir e encontrá-lo. Zhu Ventan nunca rejeitaria essa proposta, então disse. Tenha cuidado, Sr. Ye. Ye Yuzhou soltou uma risada calorosa, e Zhu Ventan percebeu que dissera algo errado. Ele rapidamente se corrigiu. O Sr. Ye é o protetor do reino do dragão de Jade, então é natural que você não tema bandidos, mas estou apenas preocupado que ele possa ser um trapaceiro. Fique tranquilo, administrador Zhu. Aquele homem tem um monstro sob seu controle, então nunca posso deixá-lo em paz, não importa o que aconteça. Além disso, quando o preceptor de estado do País da Serpente aparecer, ainda temos que dar a ele alguma explicação. Vou prender aquele homem primeiro. Ye Yuzhou soava confiante. Dito isso, uma névoa apareceu ao seu lado, e ele pulou nela. Então, cavalgou a névoa montanha acima como se fosse um imortal andando sobre uma nuvem. Escondida dentro dessa névoa estava naturalmente sua besta de estimação de quarta classe, o dragão de inundação de nuvem ascendente. Lin Jin não esperava que Ye Yuzhou aparecesse. Ele não sabia sobre o preceptor de estado do País da Serpente, então sentiu que Cidade do Bordo estava exagerando desta vez. Para pensar que a situação era tão grave que enviaram Ye Yuzhou. Lin Jin conhecia bem as capacidades de Ye Yuzhou. Se lutassem, nem ele nem Xiao Wu seriam páreo para o homem mais velho. Eles não poderiam vencer, mesmo com a ajuda de Dourado. Afinal, Dourado era apenas de terceira classe, então enfrentar um dragão de inundação de nuvem ascendente de quarta classe era uma tarefa desafiadora. Se Shan ajudasse, talvez o campo de batalha fosse nivelado. Mas isso não era necessário. Porque quando ele viu Ye Yuzhou, uma ideia ousada apareceu em sua mente. Ele mandou Dourado recuar e o Lobo das Sombras se esconder na escuridão. Enquanto isso, Lin Jin se endireitou com as mãos atrás das costas, assumindo a postura de um especialista. Quando Ye Yuzhou subiu a colina e viu Lin Jin, ele só achou o homem estranho. Deixando de lado como sua camisa estava vestida de maneira estranha, o homem ainda estava usando uma máscara feita de casca de árvore. Ninguém achava isso engraçado? Após inspecionar a área, ele viu um galo grande atrás e uma aura espreitando na escuridão. Mas essas eram apenas bestas de terceira classe, então Ye Yuzhou não estava impressionado. O interessante era como o homem afastou suas bestas de estimação de Ye Yuzhou. Ele não temia que Ye Yuzhou lançasse um ataque repentino contra ele? Mas é claro, Ye Yuzhou não faria isso. Mesmo que fizesse, ele teria que esclarecer a identidade do outro primeiro. Afinal, ele era um homem de honra, então Ye Yuzhou assumiu uma expressão orgulhosa e disse: abrigar monstros é um pecado grave. Quem é você? Identifique-se. Lin Jin baixou a voz e deliberadamente riu antes de dizer: olá, velho Ye.
Ao pé da colina, o vento e os outros observavam atentamente o que estava acontecendo lá em cima. Eles tinham fé absoluta em Yeiyuzou. Afinal, o homem era um dos poucos especialistas excepcionais do reino do dragão de Jade com uma besta de estimação de 4ª classe. Um cultivador com um contrato de sangue do 8º reino e um professor prestigioso. Ele era até um dos protetores do país. Se Yeiyuzou agisse, todos os seus oponentes teriam que se render. No entanto, eles não sabiam que, após ouvir essa única frase de Lin Jin, a pálpebra de Yeiyuzou imediatamente estremeceu, e o pânico surgiu dentro dele. Ele ficou visivelmente atordoado. Depois de inspecionar Lin Jin cuidadosamente mais uma vez, sentiu instantaneamente uma sensação de familiaridade. Uma possibilidade apareceu na mente de Yeiyuzou. Um homem mascarado com uma aura dominante, que também sabia se dirigir a ele como o velho Ye. Este apelido era conhecido apenas pelas pessoas que já haviam entrado no salão de visitas, e a única pessoa dentro do lugar que gostava de usar máscaras parecia ser o curador. Em um instante, a aura de Yeiyuzou desapareceu sem deixar vestígios. Aquela voz baixa e tom eram muito familiares. A única diferença aqui era a máscara que ele estava usando. Suprimindo seu coração batendo rapidamente, Yeiyuzou tentou chamar. Curador? Lin Jin parecia indiferente, como se tudo estivesse sob seu controle. Ele respondeu. Quem diria que você reside na cidade do Bordo? O quê? Estava talvez pensando em me atacar? O couro cabeludo de Yeiyuzou formigou ao ouvir isso. Ele imediatamente negou. Não, é claro que não. Ele agora podia ter certeza de que o homem diante dele era o curador. Mas como? A mente de Yeiyuzou estava uma bagunça. Mas então, outro pensamento surgiu. Mas por que não? Se Lin Jin era o discípulo do curador e Lin Jin estava baseado na cidade do Bordo, não seria muito surpreendente o curador aparecer nas redondezas, certo? Isso mesmo. Não havia nada estranho nisso. Na verdade, seria mais estranho se o curador não estivesse por perto. Naquele momento, Lin Jin olhou para o dragão de inundação de nuvem ascendente de Yeiyuzou. Após um pensamento, ele se aproximou e ativou sua habilidade de dissuasão intermediária. Como isso não era o salão de visitas, Lin Jin não podia usar as habilidades de intimidação do curador, então esse ato era uma aposta arriscada. A habilidade de dissuasão intermediária podia subjugar qualquer besta de 4ª classe e abaixo. Apesar do dragão de inundação de nuvem ascendente ser notavelmente forte, ainda era um 4ª classe, então a habilidade de Lin Jin deveria tecnicamente funcionar na criatura. Lin Jin não ousou deixar sua mente vagar. Ele concentrou toda a sua atenção em suprimir o dragão de inundação. O dragão ficou visivelmente desconfortável, mas, devido à habilidade de dissuasão de Lin Jin, não ousou se mover. Lin Jin foi visto caminhando até onde o dragão havia sido ferido e acariciou o local onde sua ferida costumava estar. Era o local que Lin Jin pessoalmente suturou. A ferida está quase curada agora. Uma simples frase, dita da maneira mais relaxada. E, no entanto, isso dissipou qualquer dúvida que Yeiyuzou pudesse ter nutrido. Ele não estava controlando seu dragão agora, então, se qualquer outra pessoa tivesse se aproximado de sua besta de estimação, a criatura poderia ter atacado sem aviso. No entanto, seu dragão de inundação de nuvem ascendente estava se comportando. Para Yeiyuzou, apenas o curador era capaz de realizar tal feito. Portanto, todas as suas dúvidas deixaram de existir. Principalmente quando viu seu dragão esfregar a cabeça em Lin Jin para expressar seu afeto. Essa visão ajudou Yeiyuzou a confirmar ainda mais a identidade de Lin Jin. Agora que sabia que estava lidando com o curador, Yeiyuzou começou a ter sentimentos conflitantes, embora fosse principalmente alegria. Ele queria mudar a impressão do curador sobre ele e buscar seu perdão, então esta não era a oportunidade perfeita? Além disso, ele tinha uma vantagem absoluta sobre Velho Corvo, Criança Fantasma e os outros visitantes. Os outros só podiam encontrar o curador uma vez a cada 7 dias no salão de visitas, mas ele podia encontrá-lo pessoalmente. Esta era uma honra excepcional. Embora estivesse bastante curioso sobre por que o curador estava usando algo tão aleatório como um pedaço de casca de árvore como máscara, ele se absteve de fazer muitas perguntas intrusivas. O curador era um especialista fenomenal, e Yeiyuzou tinha certeza disso. Quanto ao porquê de tal especialista fazer certas coisas e vestir suas roupas de certa maneira, ele devia ter seus próprios motivos. Yeiyuzou não deveria perguntar imprudentemente, caso irritasse o curador. Velho Ye, para que você veio aqui? Está aqui para ajudar os nativos do continente da grama em seus atos perversos? Lin Jin perguntou intencionalmente enquanto voltava. Como Yeiyuzou estava satisfeito, Lin Jin também estava satisfeito. Foi uma ideia de última hora de Lin Jin usar sua identidade como curador para resolver a crise. Ele estava preparado para dar uma explicação longa sobre o que o curador estava fazendo aqui, mas, para sua surpresa, Yeiyuzou não perguntou sobre isso e aceitou suas palavras pelo valor de face.
Ele não tinha ideia de quão selvagens os pensamentos de Eizou ficaram quando concluiu que Lin Jin era o discípulo do curador, então não era estranho o curador aparecer em algum lugar perto da cidade do bordo. Agora, com Eizou aqui, Lin Jin planejava deixar o homem mais velho resolver esta crise para ele. Depois de ouvir o interrogatório do curador, Eizou foi sacudido de volta à realidade. Ele quase havia esquecido deste assunto sério. A situação estava muito mais clara agora. Aquele monstro deve pertencer ao curador, e aquela assassina também deve estar relacionada a ele. Não era de admirar que os nativos não conseguissem forçar seu caminho até aqui. Não era óbvio. Teria sido mais estranho se eles pudessem lutar até o topo com o curador na defesa. Esqueça os locais do país da serpente, da perspectiva de Eizou, mesmo que um grande país enfrentasse o curador, eles não ousariam ofendê-lo. O próprio curador poderia até ser o protetor de um grande país. Curador, você entendeu mal. Estou aqui a pedido da mansão do senhor da cidade para avaliar a situação. Definitivamente não estou aqui para ajudar em qualquer má ação. Lin Jin sorriu. Não vou incomodá-lo. Foi meu discípulo quem matou os nativos, mas saiba que foram eles que começaram isso. Velho Ye, deixarei você decidir o que quer fazer sobre esta situação. Lin Jin nunca pediu explicitamente a ajuda de Eizou, mas sua dica foi clara o suficiente. Sendo um homem sábio e experiente, Eizou naturalmente entendeu o significado subjacente das palavras de Lin Jin. Se fosse qualquer outra pessoa, Eizou nunca teria contemplado ajudá-la. Mesmo que fosse um conhecido próximo. Mas o curador era diferente. Era tão difícil encontrar uma oportunidade para cair nas graças do curador, e ele só seria um idiota se não aproveitasse essa chance. Curador, agora entendi a situação. Este não é o continente da grama, então os nativos não têm jurisdição aqui. Lidarei com o preceptor de estado do país da serpente quando ele chegar mais tarde. Imediatamente depois que Eizou disse isso, Lin Jin ficou boquiaberto. O que era isso sobre o preceptor de estado do país da serpente? Apesar de sua curiosidade, Lin Jin manteve a boca fechada. Porque ele era o curador agora, então deveria tentar não falar se pudesse evitar. Ele também se absteria de fazer perguntas desnecessárias. Isso ajudaria com a imagem conhecida e misteriosa do curador. Mas, pensando bem, Eizou estava sendo muito diligente desta vez. Claro, Lin Jin também sabia o que o homem buscava. Portanto, após breve contemplação, ele disse: quando terminar de lidar com os nativos do continente da grama, suba aqui e me encontre. Guiarei você através do método de evolução. Esta única frase emocionou Eizou. Finalmente, ele conseguiu. E, mais importante, ele conseguiu remediar seu relacionamento com o curador. Agora, o pobre coração de Eizou, que estava preocupado por 2 dias, finalmente poderia descansar. Quanto ao preceptor de estado do país da serpente, embora ele não fosse fácil de lidar, comparado a ofender o curador, o primeiro não era problema algum. Além disso, se ele ajudasse o curador com esta pequena tarefa, ele sem dúvida se redimiria. E Eizou não era tolo. Mesmo que acabassem em desacordo com o país da serpente por causa deste assunto e mesmo que isso levasse à guerra, ele não poderia se importar menos. Enquanto isso, se ele, por sua vez, ofendesse o curador por causa disso e o último ficasse com raiva, ele poderia não ser o único a enfrentar o infortúnio. Toda a cidade do bordo e até o reino do dragão de Jade poderiam estar em perigo. O curador nem precisaria sujar as mãos. Lembra dos visitantes no salão de visitas? Eizou arriscou um palpite de que Velho Corvo provavelmente era um especialista que poderia exterminar nações menores sozinho. Criança Fantasma era ainda mais aterrorizante. Ela costumava ser uma das 5 divindades de Lingna, e naquela época, esses indivíduos podiam exterminar um país intermediário inteiro. Se o curador emitisse uma ordem e essas pessoas viessem dar uma volta pelo reino do dragão de Jade, o país estaria em apuros. Quanto a qual lado escolher, contanto que o cérebro de Eizou não estivesse danificado, ele ficaria firmemente ao lado do curador. E Eizou cumprimentou-o antes de descer a montanha. Lá embaixo, os nativos, Zhu Venta e os outros estavam com os olhos grudados em Eizou, esperando por sua conclusão. Sabendo que não podia revelar o que aconteceu lá em cima, Eizou simplesmente disse: falarei com o preceptor de estado do país da serpente pessoalmente quando ele chegar. Embora curiosos, os outros não perguntaram mais. Especialmente os nativos, que mal podiam esperar pela chegada de seu preceptor de estado para que a justiça fosse feita. E assim, eles esperariam. Após cerca de 1 hora, o grito de uma águia foi ouvido acima. Quando os nativos do continente da grama ouviram, imediatamente se levantaram, animados. Seu preceptor de estado do país da serpente havia claramente chegado. Zhu Ventan começou a se preocupar, mas, ao olhar para Eizou, que permanecia calmo e destemido, ele respirou fundo e se acalmou. De sua perspectiva, ele assumiu que Eizou já devia ter elaborado um plano. Olhando para cima, podia-se ver várias águias mergulhando.
A maior águia entre elas tinha faíscas elétricas percorrendo seu corpo. Com ambas as asas totalmente estendidas, provavelmente tinha uma envergadura de 15 metros. A criatura era enorme. Definitivamente uma besta gigante. Em pé nas costas desta águia maior estava um homem idoso. Assim como os outros nativos do continente da grama, o velho era alto e musculoso. Ele tinha o símbolo do totem de um ancião em seu rosto, armadura de madeira em seu corpo que era combinada com uma capa de pele de besta, e ele segurava um longo bastão de madeira em sua mão. Enrolado em torno deste bastão estava uma serpente de areia amarela. O corpo desta serpente era da cor da areia do deserto, e sua cauda tremia, emitindo um som de chocalho, como se fosse um martelo de areia. Bem-vindo, preceptor de estado. Os nativos do continente da grama imediatamente se aproximaram e se curvaram. Havia países de diferentes escalas no continente da grama também. Este país da serpente seria reconhecido pela maioria como uma nação intermediária. Não era o mais forte, mas também não era o mais fraco. Claro, este grande preceptor de estado não era um fracote. Atualmente, apenas a força de Yeuzou poderia se equiparar à dele, mas quando se tratava de status, como Yeuzou não tinha uma posição oficial, ele era obviamente inferior nesse sentido. Yeuzou já sabia que o preceptor de estado do país da serpente se chamava Ruzero. Em uma das línguas antigas do continente da grama, seu nome significava Serpente do Deserto. No momento, a Serpente do Deserto parecia terrivelmente solene. Afinal, ele acabará de perder seu filho, e vinha criando essa criança para ser seu eventual sucessor. Agora que seus planos foram arruinados, como ele não ficaria com raiva? Onde está a pessoa que matou meu filho? O preceptor de estado Ruzero perguntou imediatamente após saltar das costas da águia. Ele estava claramente aqui para vingança. Os nativos aproveitaram a oportunidade para piorar a história, fazendo Ruzero se virar para o topo da colina e avançar sombriamente. Ele queria vingança e parecia que não esperaria nem por um segundo. Fim dos capítulos do 188 ao 190. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!